Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui é o professor Isaí Siqueira. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de triângulos, tá bom? Agora tratando de uma parte métrica muito importante, que são as sevianas e os pontos notáveis, tá? Primeiro de tudo, a gente vai definir o que é uma seviana, tá bom, gente? Seviana é nada mais, nada menos que um segmento que parte do vértice em direção, tá, gente? Em direção ao lado oposto, tá? Faltou falar aqui, ó, do oposto, ao lado oposto. Ou ao seu prolongamento. Ou seja, todas as vezes que eu pegar um vértice, traçar a partir dele um segmento que vai até o lado, eu tenho uma seviana, tá? Sempre. Professor, mas e aí? Tem como facilitar o processo? Tem, porque as principais sevianas são mediana, bissetriz e altura. Elas são sevianas, tá, gente? Então, vamos lá, olha só. A mediana é uma seviana, tá, galera? Cadê? Vamos lá. Ela é uma seviana que sai do vértice até o ponto médio do lado oposto, tá bom? Então, ela é uma seviana que divide o lado ao meio. Esse pedaço é igual a esse pedaço. E a bissetriz? A bissetriz também é uma seviana, tá? Mas ela vai dividir o ângulo, tá bom, gente? Ficou feio, mas beleza. Ela vai dividir o ângulo. Então, mediana divide o lado, bissetriz divide o ângulo e a altura. A altura é uma seviana que é perpendicular, ó, ao meu lado oposto, ou seja, eu saio do vértice, vou até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Tá bom, gente? Maneiro. Só que, repara comigo, eu tenho 3 vértices, não tenho? E é verdade, Isaías. Então, isso quer dizer que eu, obrigatoriamente, vou ter que ter 3 sevianas. Então, eu vou ter 3 medianas, por exemplo. Então, aqui, ó, vou marcar a primeira mediana, tá? Ó. Agora eu vou marcar a segunda mediana, valeu? E eu vou marcar a terceira. Você está me perguntando assim, professor, mas será que elas batem no mesmo ponto? Elas concordam no mesmo ponto? Sim. Eu vou te poupar dessa demonstração aqui para você não desanimar, tá bom? Mas ela toca mesmo. Então aqui, ó. Elas se encontram, na verdade. Esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse pedaço, e esse pedaço, ó, é igual a esse pedaço. Beleza? Então, repara comigo. A mediana é uma seviana, e aqui eu fiz o encontro das 3. Esse ponto aqui, galera, é um ponto chamado ponto G, que é o meu ponto de gravidade. Então, peraí, Isaías, o ponto G é o ponto de encontro, né? Sim, é o ponto de encontro. E esse ponto de encontro tem um nome. Qual? Barencentro. Então, ele é o barencentro. Então é o ponto de encontro das medianas, né, professor? Exato. Tem alguma coisa importante para falar? Tem. Se eu disser que esse vértice é o A, esse aqui é o M, existe uma coisa chamada propriedade, que eu vou carinhosamente apelidar de propriedade 2:1. Valeu? O que diz a propriedade 2:1? Que a distância do vértice até o barencentro é o dobro da distância do barencentro ao lado. Opa, peraí, devagar. Quero dizer para você o seguinte, que se esse pedaço aqui, ó, medir x, esse aqui vai valer 2x. Então, a parte de cima, que vai do vértice até o barencentro, é o dobro da parte de baixo, né? Exato. Então, se aqui tipo, for y, aqui vai ser o quê? 2y. Legal. Então, se aqui for k, aqui é
2K. Tá bom, galera? Beleza? Então, isso aqui diz que a distância do vértice ao baricentro é igual dobro do baricentro ao lado. Entendi, professor. Propriedade bonita, tá, gente? Então, baricentro, novamente, ponto de encontro das medianas, tá? Bar tem a ver com gravidade, tá, gente? Com massa e centro de massa. Tá bom? Show! E agora? Agora eu vou te dar um macetezinho, ó, que é a mediana relativa à hipotenusa, tá? Quero falar para você que é o seguinte, ó. Isso aqui tem a ver, gente, com o assunto de circunferência. De ângulos na circunferência, que eu só vou falar mais na frente, tá? O que eu quero te dizer é que se eu pegar uma mediana relativa à hipotenusa, ou seja, tocar no ponto médio da hipotenusa, ela divide a hipotenusa ao meio. Aqui vai ser A sobre 2, aqui vai ser A sobre 2. Ou seja, esse pedaço é igual a esse pedaço. Mas o fato legal é que essa mediana também é igual a esses pedaços que ela determina. Então aqui também seria A sobre 2, né? Seria. Beleza? Show de bola. Tá bom? Então vamos lá. Continuar, né? Agora a gente vai falar, já falamos do baricentro, né? Vimos que ele é ponto de encontro das medianas, tá? E agora a gente vai falar do incentro. E aí a gente vai definir o incentro como sendo o seguinte, ó. Ponto de encontro das bissetrizes internas e centro do círculo inscrito. Beleza. Quando eu falo de centro do círculo inscrito, estou dizendo que tem um círculo no interior, onde os lados do triângulo tocam nele, ou seja, ele toca os lados do triângulo. Ao que damos o nome de pontos de tangência, tá? Então vamos lá, galera. O fato é, e a gente já viu isso, né? O fato, a gente vai ver isso na aula de ângulos, tá? É que quando a gente tem uma bissetriz de um ângulo, a gente tem uma propriedade que é a propriedade do lugar geométrico, ou seja, a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Como assim, Isaías? É assim, ó. Daqui do ponto para o lado tem a mesma distância do ponto para o lado. Tá bom? Então, se eu tenho um outro ponto aqui, ele vai ter a mesma distância de um ponto para o lado do ângulo e do outro lado do ângulo, tá? Então, se aqui medir, ó, vou melhorar aqui para tu. Se aqui medir um pontinho, aqui mede um pontinho. Se aqui medir uma voltinha, aqui mede uma voltinha, tá? Então, se daqui para cá medir A, daqui para cá também mede A. O curioso é dizer que a distância de um ponto à reta é sempre perpendicular, ou seja, um ponto qualquer à reta,
forma sempre um ângulo de 90. Então, esse é o fato, tá? Beleza? Então, vamos lá, olha só. Aqui eu vou ter uma bissetriz, tá bom? Ó. Perfeito? E essa bissetriz, existe um camarada aqui dentro que tem a mesma distância para os lados. Quem? O raio. Repara, se aqui eu não tenho raio, e daqui para cá eu tenho raio, do centro até a extremidade, né? Pois é. Então, olha o que a gente acaba notando, galera. Que essa paradinha aqui, ó, faz sentido. A distância de um ponto em cima da bissetriz até o lado é igual, né? Então, aqui, ó, forma 90. Aqui forma 90, tá? Então, dividiu esse ângulo ao meio. Então, qualquer ponto que está aqui em cima vai ter a mesma distância para um lado e para o outro. No caso aqui, essa distância é o meu Rzinho. Tá? Vamos lá, então. Continuemos. Então, repara só. Aqui eu vou ter uma outra bissetriz. Aqui, ó, eu vou ter uma outra bissetriz, ó. Beleza? Ou seja, o ponto que equidista de um lado dela, do ângulo dela, né? Porque o ângulo dela, no caso, é esse aqui. Vai equidistar para cá também, né, gente? Verdade. Aqui, ó, como se fosse aqui, ó, um ponto equidista para um lado e para o outro. Beleza? Show? Maneiro. E agora a gente vai para a nossa terceira. Então, isso claramente diz logo, né, que elas vão concorrer no mesmo ponto, tá, gente? Elas, de fato, ó, vão concorrer no mesmo ponto aqui. Por que eu sei que elas concorrem no mesmo ponto? Porque eu tenho um ponto aqui que tem a mesma distância de um lado do ângulo e do outro lado do ângulo, que é o raio, né? E o ângulo em questão é esse aqui, tá? Beleza? Show de bola. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, ó, que a bissetriz, o ponto de encontro da bissetriz se chama incentro, e ele é o ponto de encontro das bissetrizes internas e centro do círculo inscrito, tá? Então, este ponto onde passam as bissetrizes é o centro do círculo circunscrito, tá bom? Beleza? Desculpa, inscrito, ó. Inscrito. Beleza, gente? O que eu tenho que te dar como observação aqui é o seguinte, ó. Aqui é raio, não é? Formou 90 graus, não formou? Raio formou 90, não formou? Raio forma 90, não forma? Ou seja, o raio é perpendicular ao ponto de tangência. A gente já sabia, né? Que de um ponto ao lado forma 90. Então aqui, ó, de um ponto ao lado forma 90. Beleza, gente? Então não esquece que o incentro é onde encontra as bissetrizes internas e é ao mesmo tempo centro de um círculo inscrito, tá? Valeu? Em outras palavras, o incentro equidista dos lados. Como é que é isso, equidista dos lados? Tem a mesma distância de todos os lados. Ou seja, a mesma distância para cá e para cá. Valeu? Show de bola.
Agora a gente vai falar do ortocentro. Quem é o ortocentro? Ponto de encontro das alturas. Ponto de encontro das alturas. Então, ó, eu vou ter uma altura aqui. Seviana aqui é perpendicular ao lado, né? Vou ter uma outra altura aqui. E vou ter aqui, ó, uma outra altura, tá, gente? Galera, elas concorrem no mesmo ponto. A gente consegue provar isso por um teorema chamado Teorema de Ceva, tá? Mas eu não vou pensar nisso agora, não. Tá bom? Esse ponto aqui, ó, que é o meu ponto O. Aqui é o I, né, gente? Ó, no incentro aqui é o I, tá? Esse meu ponto aqui, que é o ponto O, é o meu famoso ortocentro. Só que esse ortocentro tem um detalhe, né? Orto. De onde vem essa palavra? Daqui, gente. Repare. Se eu pegar os pés das alturas e ligar, eu vou ter um triângulo formado. 3 pontos não colineares, né? Valeu? E aí eu tenho um aqui chamado de H1, de H2 e de H3. Eu tenho um triângulo formado, ó. Aqui, ó. Veja. Esse triângulo H1, H2, H3 é o triângulo órtico. O que é isso então, Isaías? É o triângulo formado pelos pés das alturas, tá? Curioso também dizer que esse ângulo, ó, é igual a esse aqui. E olha lá, Isaías, você tá falando para mim uma coisa importante, hein? Tá dizendo então que ele fica dividido aqui ao meio, né? Exato, ó. Logo, se eu tenho bissetriz, bissetriz e bissetriz, ele, além de ser o ortocentro, desculpa, gente, do principal, ele é o incentro do triângulo órtico. Ou seja, bonito, né? A altura do grandão é, ao mesmo tempo, bissetriz, ó, do órtico. A altura do grandão é bissetriz, ó, do órtico. Tá legal? Então agora, eu vou fazer contigo umas observações. As canetas gostam de cair da minha mão. Ó. Quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro é no interior, tá? Quando a gente tem um triângulo retângulo, o ortocentro é no vértice, beleza? Ó. Triângulo aqui, né? Com um ângulozinho de 90. Tá bom? Então eu tenho, ó, uma altura, outra altura, porque tá formando 90, né? Que isso, professor? Isso aqui é uma altura, né? É, isso aqui é uma altura. Isso aqui também, ó. Olha de lado. Ah, é mesmo, uma altura. Maneiro, hein? Show, né? Beleza. Então, ó, já tem as alturas se encontrando num ponto. Agora eu vou ter o outro ponto aqui, ó. Ou seja, a altura relativa à hipotenusa, né? Então, isso quer dizer, ó, que no triângulo retângulo,
o ortocentro está no vértice. Está no vértice do ângulo reto. Do ângulo reto. Sabe o que isso implica dizer? Que não tem órtico. Não tem triângulo órtico, né? Porque não tem pé de altura para ligar, né? Como é que eu vou ter triângulo órtico? Valeu? Mas em contrapartida, a gente tem aqui, ó, o obtusângulo. E toma cuidado, tá, gente? Ó. Aqui. Analisa comigo aqui, ó. Ó. Se eu prolongo aqui, aí eu vou ter aqui, ó, a minha altura. Opa, faz parte seviana, né? Porque é em direção ao vértice ou ao lado oposto ou ao seu prolongamento. Então, eu tenho aqui, ó, uma altura. Beleza? Show, né? Se eu prolongo esse lado aqui, eu tenho que ter minha altura relativa a esse lado. No caso, vai encontrar outra altura lá fora, né, gente? É mesmo, ó. Aqui, ó. Em relação a esse lado, a altura cai no exterior, ó. Verdade. Em relação a esse lado da base aqui, a altura cai no exterior, né? E agora eu vou ter a minha outra altura aqui, ó. No caso, é desse lado aqui, né? Mas aí eu prolongo, estico, né, galera? Valeu? Logo, aqui é o meu ortocentro. Igual aqui, né? Que é o ortocentro. Valeu? Então, como é que ficaria isso? Triângulo órtico aqui, ó. É os pés das alturas. Então, ficaria assim, né? Ó. Caraca, muito bonito, professor. Na moral, tirou onda aí. Tiramos onda, né? Então, não esquece, tá? O ortocentro do principal é o incentro do órtico. No caso, as bissetrizes aqui, esse cara vai ser um ex-incentro, tá? Cenas do próximo capítulo, tá, gente? Esquece por enquanto isso. Então, o que eu quero falar para você aqui, ó, que o ortocentro é exterior beleza? Então, casos: triângulo, acutângulo, ortocentro no interior, ortocentro dentro. Triângulo, retângulo, ó, triângulo, acutângulo, ortocentro interior. Triângulo, retângulo, ortocentro no vértice. Não tem triângulo órtico, tá? Porque como é que eu vou formar um triângulo aqui? Com os pés das alturas. Uma altura e outra altura. Faz sentido, né? E no segundo caso é o triângulo obtusângulo, tá, galera? No caso aqui, o obtusângulo é esse aqui, ó. Esse principal aqui, tá? Como é que eu vou formar o ortocentro? Do lado de fora. As alturas, elas têm que ser perpendiculares e vão cair, ó, no prolongamento. E isso faz muito sentido, né? Porque quando a gente estuda seviana, a gente vê que seviana, ó, ela é um segmento que parte do vértice em direção ao lado oposto ou ao seu prolongamento. No caso, esse vértice aqui, filhão, ó, o lado oposto seria esse, né? Mas aí não daria para eu poder colocar uma altura. Então, a altura veio aqui pro prolongamento do lado, tá legal? Então, vou ficando por aqui. Te aguardo na segunda parte. Qualquer dúvida, sabe aonde me procurar, tá bom?
Um grande beijo e até já. Valeu!